Olá pessoal, tudo bem? Todos bem-vindos aí à nossa live. Vou esperando o pessoal entrar, quem estiver assistindo depois também. Eu sou o Guilherme Alf, um dos speakers aqui da Experiência, e hoje a gente está estreando um projeto muito legal. São 2 semanas de live com os speakers da Experiência, onde eu, o Gustavo Reis e o Bruno Romano vamos estar sendo os ciceronianos, mestres de cerimônia ou os mediadores de conteúdo dessas lives aqui. Eu sei que tem um montão de conteúdo por aí rolando agora. Que bom que a gente está tendo tanto conteúdo. Acho que é uma boa notícia, né? Ou um pouco de esperança no meio de tudo isso que a gente está vivendo. A live de hoje vai ser sobre inteligência emocional, resiliência, solidariedade e um montão de coisas interessantes. Estou esperando o Gustavo Reis entrar por aqui. Só deixa eu já deixar o comentáriozinho fixo aqui na live também. E aí a gente espera o professor Gustavo e já começa esse bate-papo aqui com vocês. Obrigado, galera da Experiência, que convidou eu, o Gustavo e o Bruno para coordenar. Na verdade, as lives melhores vão ser com o Bruno Romano e com o Gustavo. Eu tô só de metido aqui. Eu sei que amanhã eu vou estar por aqui também. Semana que vem, mais 2 vezes. Vamos esperar o professor Gustavo Reis entrar aqui. Tô tentando deixar um comentário fixo aqui, ó. Então, live sobre inteligência emocional com o professor Gustavo Reis e eu, Guilherme Alf. Eu sou Relações Públicas e hoje sou o segundo speaker mais antigo da Experiência, só para o nosso decano Tedi Correia. Então, a gente vai falar muito sobre como a gente está se virando em casa, né? Como quem pode estar em casa, porque nem todo mundo pode. Acho que esse é um dos temas que a gente vai abordar hoje. E nem todo mundo pode estar em casa, infelizmente. Tem muita gente que não pode estar em casa. Tem muitos trabalhos que não permitem o home office. Não é nem por permitir por vontade. Tem empresas que não conseguem produzir de casa aquilo que elas fazem, né? Eu estava pensando hoje mesmo no pessoal de telemarketing, por exemplo. O pessoal de telemarketing não consegue trabalhar em casa. Então, professor Gustavo Reis, conectando aqui comigo em 3, 2, 1. Aí eu já vou botar aqui. Professor Gustavo Reis, muito bem-vindo. Que honra, que prazer te ter aqui na nossa primeira live da Experiência das próximas 2 semanas. Boa noite. A honra é toda minha. Que prazer, que honra de novo, já me repetindo, né? De ter a oportunidade de conversar com um público tão qualificado e de estar na companhia desse grande investidor de relacionamento. Aliás, as ações do relacionamento não caíram na bolsa, e pelo contrário. Essa é a única bolsa que não caiu, são os relacionamentos. Mais do que nunca elas serão necessárias. Cara, tu sabe que só para não dizer que foi a única, eu morei 5 anos nos Estados Unidos, né? E eu trabalhei lá em 2 empresas. A segunda empresa em que eu trabalhei se chama Citrix Systems. E é uma empresa de computação remota, de conectividade universal. Tipo, né, o lema dos caras era Anywhere, Anytime, Any Device. Então, tu pode te conectar de qualquer lugar, a qualquer momento e usando qualquer dispositivo. As ações dos caras dispararam da semana passada para cá, justamente por causa dessa loucura em torno do trabalho remoto. Né? Foi a única que eu olhei de tecnologia que estava decolando. Deixa eu começar te fazendo uma pergunta. Você está conseguindo trabalhar remoto? Como que impactou isso no teu dia a dia? Eu estou trabalhando remoto há 2 anos. um pouco mais precavido. Para mim foi fácil, né? Não muda muita coisa, né? Mudam os cuidados que eu tomo fora aqui do estúdio, né? Mas esse lugar de onde eu tô falando agora é o meu estúdio. Hoje é o meu local de trabalho, é o equivalente ao escritório, enfim, né? Um espaço de coworking que as pessoas frequentariam, né? Desde que há 2 anos atrás eu passei a me dedicar primeiro ao projeto Marina, né? Que se consumou e a tua hora está chegando. Falta pouco. Né? Falta pouco, né? O projeto Marina, que foi o projeto de produção de 2018 e de realização início de 2019, e a partir daí, então, ao incentivo, ao impulsionamento dos projetos essencialmente digitais, né? Ou, enfim, híbridos também, eventualmente, mas sempre com um pé nessas digitalidades.
né? Que eu acho que é um caminho sem volta, e até porque professor também, se quiser se aposentar dignamente, né, não tem outra Vai ter que alternativa. procurar alternativa, vai. É. Com a tradicional não vai dar, né? Só no mundo digital. Então, para mim, eu até me sinto confortável para falar sobre essas questões relacionadas à inteligência emocional, que é o nosso tema hoje, justamente porque eu passei por muitas delas ao longo desse período de transição, né? Eu tive escola aqui em Porto Alegre, presencial, com um giro de 200, 300 alunos, né, mês, e naturalmente a gente se beneficia de toda a construção dessa rede de relacionamento. Olha com quem eu estou falando, ninguém melhor, né, para falar sobre isso. E, de certa forma, se habitua com as trocas diretas, né? Com a densidade da comunicação que a gente consegue obter quando a gente está presencialmente com alguém. Né? Comunicação verbal, não verbal, a questão de inferir os sentimentos, emoções, tudo isso continua acontecendo no âmbito online, mas de uma maneira diferente. Em alguns aspectos reduzida, em outros aspectos potencializada, mas de uma maneira diferente. E com isso vem muita angústia, vem muita ansiedade, vem muitos dos sentimentos que as pessoas estão sentindo agora, basicamente porque estão pisando em um terreno novo e que parece para elas, numa primeira instância, como qualquer terreno novo, ninguém gosta de mudar, parece um terreno movediço. Mas eu tenho fé de que não vai demorar para as pessoas entenderem que, por mais que mudem as mídias, a essência do que a gente faz continua sendo a mesma, ou pode continuar sendo a mesma. Eu sempre digo, no tema do digital, de redes sociais, que é uma das coisas que eu mais trabalho, que atrás de cada perfil no Instagram, atrás de cada perfil no Twitter, no Facebook, tem uma pessoa. São pessoas simplesmente trocando a maneira como elas se comunicam, mas são pessoas, né? E tem uma alusão que eu sempre faço que o tiozão chato do WhatsApp é o tiozão chato do almoço de domingo. Ele continua existindo. Né? Ele só entrega a chatice dele de uma outra forma. Mas eu queria... eu sei que tu é um cara muito profundo nas coisas, um puto estudioso dos temas, e eu queria que tu trouxesse uma definição de inteligência emocional, porque muito se fala, e às vezes a gente fica falando, e assim, e às vezes ninguém quer perguntar o que é inteligência emocional. Bom, então vamos lá, né? Não é que exista um consenso, porque no mundo da psicologia, no mundo da pesquisa social geral, né, antropologia, sociologia e tudo, os consensos são raros, né, porque os comportamentos mudam, as respostas emocionais das pessoas mudam também, são muito impactadas por tecnologia e por aí vai. Assim como acontece com outros ramos da inteligência, inteligência cognitiva, inteligência sinestésica, inteligência artística, inteligência, tem várias que a gente pode identificar, também não existe um consenso com relação ao que a gente chama de inteligência emocional. O que se sabe, assim, mais universalmente, é que a gente dá esse nome à inteligência que nos autoriza a desenvolver a habilidade de identificar e de gerenciar as nossas próprias emoções e também as emoções de outros. Claro que, nesse caso, a gente não estaria gerenciando as emoções de outros, porque isso pareceria uma manipulação, né? Se eu tivesse esse poder, essa capacidade de gerenciar as emoções alheias, né? Mas no design, por exemplo, a gente evita de falar, e eu estou falando no design já puxando a brasa, porque foi, enfim, o meu foco de estudo no mestrado, e foi o que, de certa forma, acendeu as luzes para além da matemática e da computação, que foi as duas áreas a que eu me dediquei a maior parte da vida. No design, por exemplo, a gente não usa a expressão design de emoção. A gente usa, por exemplo, design de serviços. A gente usa design de experiências. A gente usa design de artefatos. Mas a gente não usa design de emoção. A gente usa design para emoção. Porque o nosso objetivo é maximizar a probabilidade de que uma determinada emoção venha a ser sentida a partir de uma experiência que a pessoa vive, que é pautada pelo design, que é projetada usando modelos mentais do design. E essa mesma ideia, ela vale quando a gente fala em inteligência emocional. No mundo da inteligência emocional, a gente vai pensar assim, tá, espera um pouquinho, será que eu sou capaz de identificar as emoções que eu estou sentindo? Será que eu sou capaz de dar nome a elas? Será que eu sou capaz de gerenciar essas emoções de modo que elas não impactem, por exemplo, a minha cognição, que elas não me façam emburrecer momentaneamente, ou que elas não me façam me comportar de maneira dissonante com aquilo em que eu acredito? E da mesma forma, quando a gente se refere a outras pessoas, será que eu sou capaz de, a partir daquilo que as pessoas me expressam,
a partir de como elas reagem, e aí pode ser uma reação, enfim, de expressão corporal mesmo, né? Uma expressão que a pessoa manifesta no seu rosto quando a gente está conversando. Será que eu sou capaz de identificar com boa precisão, porque precisão total nunca vai ter, né? Essa é a parte mais legal de tudo. Será que eu sou capaz de identificar com consistência a emoção que a pessoa está sentindo, para que eu possa eventualmente me colocar no lugar dela e tentar fazer com que essa emoção, caso seja negativa, seja convertida em uma emoção positiva o mais rápido possível, se esse for o objetivo, ou que eu possa simplesmente respeitar o momento que a pessoa está vivendo e saber que é a hora de eu me recolher porque ela pode estar querendo ficar sozinha. Sabe? Todo esse tipo de... cara, eu fico muito à vontade, eu fiquei feliz quando eu soube que eu ia conversar contigo, porque tudo isso, no final das contas, se fragmenta e se traduz em relacionamento. Em relacionamento, sim. Tá? Relacionamento é para fazer o seu framework de inteligência emocional. Tá? O framework do Goleman, que não é o único, inclusive em seguida eu já vou falar em mais outro, ele divide, segmenta a inteligência emocional em 4 grandes campos. Tá? Existe um primeiro campo que é o da autoconsciência, que é justamente esse, que eu poder fazer o reconhecimento das minhas próprias emoções. Existe o campo do autogerenciamento, que é quando a gente é capaz de não só reconhecer as emoções, mas de gerenciar elas e fazer com que elas não só não nos atrapalhem, mas também nos ajudem, porque tem determinadas atividades que é legal da gente realizar sob impacto emocional, né? Especialmente se essas emoções forem positivas. Existe um terceiro item que é o da empatia, que não é só se colocar no lugar do outro, e mais adiante eu acho importante a gente falar nisso, especialmente agora. Eu adoro essa tua explicação sobre empatia. Com a loucura do coronavírus, né, cara? Não tem outra maneira de expressar também. É uma loucura que a gente está vivendo. Ontem conversei com o Ricardo Capra, nosso amigo cientista de dados, e ele fez referência a um termo que eu não tinha ouvido ainda, que era o da infodemia. Né? Estamos vivendo uma infodemia, é a epidemia de informação. Né? É uma coisa doida que a gente está vivendo. E o quarto e último item que eu sei que vai te fazer feliz, então, de novo, autoconhecimento, né? O autoconsciência, autoconhecimento, o autogerenciamento, a empatia e as habilidades relacionais. Porque é a partir das habilidades relacionais que a gente tem condições não só de identificar e reconhecer os sentimentos alheios, mas também de validar os nossos, né? De maneira a fazer com que a gente, de novo, não se comporte manifestando aquilo que na psicologia se chama de dissonância cognitiva, que é quando a gente faz uma coisa que vai totalmente de encontro àquilo em que a gente acredita. É tipo receber troco a mais no supermercado, se dar conta e não devolver. Sim. Entende? Tipo, aí vai para casa e tu começa a te justificar, começa a dizer, cara, na real eles não vão nem dar volta, o supermercado ganha rios de dinheiro, né? Esses R$5 aqui não vão fazer diferença. Né? Tipo, a pessoa nem se deu conta mesmo. Né? E eu também talvez nem tivesse me dado conta. Mas a pessoa está reconhecendo por intermédio desses processos. Quer se autoconvencer. Exato. Né? E veja só, né? Isso acaba acontecendo a partir de uma circunstância relacional. A partir de uma circunstância, né, de troca, de comunicação entre ela e a pessoa que atendeu ela no caixa do supermercado. Tem outro exemplo que as pessoas usam, que é da vaga no estacionamento, cara. Esse é o melhor de todos. É quando tu vai pegar aquela vaga que está perto da porta no shopping. Na época em que a gente frequentava shopping, né? Em que os shoppings estavam abertos. Mudou, né? Mudou bastante isso. E aí tu percebe, quando tá dobrando assim, percebe que tem uma velhinha dirigindo um carro que está pronta para embicar na vaga. E aí você vai lá e embica antes. Faz de conta que não viu. Entendeu? Ou rouba o táxi dela no aeroporto. Na época que as pessoas usavam mais táxi, é claro. Né? Mas, enfim, tudo isso são as famosas dissonâncias cognitivas, né? E que pessoas emocionalmente inteligentes são mais hábeis para evitar do que outras, do que as pessoas que não têm essa habilidade desenvolvida. Tem uma coisa que eu acho engraçada nisso, que você está falando, eu estou pensando quantas vezes eu fiz isso, que é da gente verbalizar isso para se autoconvencer, né? E aí a gente vai lá e fala, não, pô, eu peguei o dinheiro, aí tu fala para alguém, chega em casa e fala para alguém, parece que falando tu vai reafirmar que você... Mas eu nem me dei conta, quando eu me dei por conta, eu já tinha pego, já estava longe, né? E o mais incrível é que, nesse caso, acontece um fenômeno interessante também, que é o de que quanto mais a gente tenta afastar o pensamento,
mais difícil fica da gente se livrar dele. Sim. Então, normalmente, esses pensamentos eles se tornam recorrentes, né? Especialmente depois que verbaliza, o que é completamente diferente, muito importante frisar, das questões relacionadas à autoconsciência, a nós reconhecermos a emoção, a nós reconhecermos o sentimento, conseguirmos verbalizar o que nós estamos sentindo, conseguirmos dar um nome para o que a gente está sentindo, para justamente poder endereçar aquilo da melhor forma possível, especialmente em uma situação como a que a gente está vivendo, né? Que impacta todo mundo de um jeito ou de outro, mais ou menos em algum aspecto. Mas não tem ninguém que está completamente tranquilo. Nem as pessoas que estão minimizando o fato. Porque se tivessem completamente tranquilas, elas não estariam falando nisso. Claro. Mas elas estão falando. Claro. Né? Mesmo as pessoas que teoricamente estão dizendo que isso aí não dá nada, ou é conspiração, cara, é brabo que a gente ouve, né? É um negócio muito, muito terrível. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que a gente se dá conta quando... Porque tem muita gente que acha que, falando português claro, isso é frescura. Cuidar da inteligência emocional é frescura. Cuidar da cabeça é frescura. Eu acho que ainda tem um pouco desse tabu, sabe? Eu acho que muita da galera que está aqui assistindo a live e tal, que é uma galera mais conectada com o conteúdo, que tá afim, já não tem esse pensamento. Mas ainda tem muita gente que pensa nisso. Quando deixa de ser frescura e quando é? Como é que a gente faz a diferenciação de quando é sério e quando é só, de fato, algo que a gente está querendo achar que não é tão sério? Alf, eu te devolvo a pergunta. Você vai entender rápido onde eu quero chegar. Quando é que um fumante inveterado, 2 carteiras por dia, costuma parar de fumar? Quando ele está mal. Quando ele infarta. Né? Quando ele tem um piripaque, quando ele vai parar no hospital, quando ele pensa que vai morrer. Normalmente, nem todos. É verdade, vamos deixar claro. Tem gente que não consegue nem assim, com stent, cirurgia torácica, nem assim largar. Mas a gente tem muitos relatos de pessoas que largam o cigarro depois de levar um grande susto. E foi também pensando nisso que eu coloquei no card que eu fiz hoje para anunciar a nossa live no professor Gustavo Reis. Aliás, aproveitando, quem quiser seguir, professor Gustavo Reis, deve estar pensando assim, como é que ele está na câmera invertida? É que eu imprimi invertido, né? Sabe como é? A gente tem que pensar nessas coisas. Tem que respeitar. O certo seria isso aqui, assim está impresso, assim está impresso, na real, entendeu? Então você já fica sabendo, não tem nada a ver com inteligência emocional, é só se antecipar. É só inteligência mesmo. Né, sabendo o que vai acontecer. Mas, enfim, onde eu quero chegar? Quando eu escrevi a descrição, eu disse, vamos saber como nós podemos perceber, como nós podemos observar essa pandemia do coronavírus como uma oportunidade de desenvolvermos certas habilidades de inteligência emocional, certos elementos de inteligência emocional, que se nós não estivéssemos tomando um susto tão grande, nem todos, mas muitos de nós não teríamos a oportunidade de aprender. Você sabe, eu sei, tem muita gente que não acredita até hoje no trabalho remoto. Tem muito professor que acha que a aula online não é o caminho e que agora está sendo obrigado a dar aulas online e agora está desesperado atrás de instrução, atrás de orientação. Como é que eu faço para reunir os meus colaboradores? Como é que eu faço para capacitar os professores da minha escola? Como é que eu faço para continuar dando boas orientações e manter o nível de motivação? Ou, de novo, como a motivação é feito sentido, melhor dizer assim, como aumentar a probabilidade de que o nível de motivação continue o mesmo, de quando as pessoas estavam se vendo, né, e estavam interagindo. Eu digo, aproveitando a oportunidade para mergulhar. Porque se você está à beira de um ataque de nervos, muito importante. Número 1, você não está sozinho. Número 2, você tem que reconhecer o sentimento. Olha aí, a autoconsciência. Você tem que reconhecer o sentimento, você tem que dar nome para o sentimento, você tem que, primeiro, identificar o que está sentindo. E, em segundo lugar, você tem que abrir espaço para a sua cognição poder reassumir o controle, pelo menos desse aspecto da sua vida, para minimizar os efeitos comportamentais que as suas emoções, que os seus sentimentos estão promovendo certamente naquele momento. Na educação, a gente sempre diz
que as decisões comportamentais dos alunos em sala de aula, vai gostar disso, ó. Daqui a pouco a Nina vai estar na escola e o senhor vai se lembrar. Não falta muito. Assim disse o profeta. As decisões comportamentais das pessoas no ambiente escolar são pautadas pelas respostas emocionais, não são pautadas pela cognição. A pessoa não pensa assim, cara, olha, como eu quero ter uma trajetória vencedora, como eu quero ser uma vitoriosa, um vencedor na vida, eu acho melhor eu prestar atenção do que não prestar, afinal o meu custo ele pode ser muito maior do que o meu benefício se eu me comportar de maneira contrária. Não, as pessoas não fazem isso na escola. O que as pessoas fazem é olhar para o professor, olhar para a professora e decidir se gostam dele ou não. Se elas gostarem... Por um julgamento delas. Justo. Exato. E é justamente aí que eu quero chegar. As decisões comportamentais que as pessoas estão tomando agora, elas são fortemente pautadas pelas respostas emocionais que elas estão tendo. Entende? E é nesse ponto que é importante a gente tentar promover uma ruptura. A gente tentar fazer com que as pessoas entendam que não faz sentido, né, se deixar levar e virar refém das emoções e dos sentimentos que estão pautando os seus comportamentos agora, e que elas têm, ainda que pouco a pouco, e de novo, é fácil falar, eu sei, é difícil de fazer, especialmente enquanto nós estamos sendo bombardeados por tanta informação, né? E eventualmente pessoas de quem a gente gosta, que a gente respeita e admira, acabam entrando na onda e propagando informação falsa também, né? Tudo é bem complicado nesse momento, mas eu acho que passo a passo, aos poucos, à medida em que as boas notícias também vão se sucedendo, a gente pode abrir espaço na nossa cognição para valorizar mais essas boas notícias, para nos sentirmos gratos por vivermos em um tempo em que nós temos acesso rápido e imediato à informação e que nós podemos também contar, de certa forma, com uma curadoria natural que costuma acontecer normalmente na maioria das vezes em que essas informações são confiáveis, porque essa é a maior dificuldade que as pessoas acabam tendo. Então eu sei que eu desviei um pouco, a gente começou falando dos fumantes, né? Quando é que as pessoas decidem agir? As pessoas decidem agir normalmente, no caso do cigarro, quando elas são fortemente impactadas em suas emoções, e olha, não é uma questão de saúde apenas, é uma questão emocional. A pessoa pensa assim, eu podia nunca mais ter visto os meus filhos. Eu podia nunca mais ter visto o meu marido, a minha esposa. Né? E por quê? Porque por causa dessa merda desse cigarro aqui, então eu vou abandonar. E aí ela acaba tomando uma decisão inteligente, cognitivamente falando, mas muito fortemente impulsionada pelas emoções. É quando chega nesse nível, não é um nível simples, assim, é algo que bate pesado. Eu digo assim, é alto risco e alto retorno, né? É a mesma regra que vale para a Bolsa. Está todo mundo agora cortando os pulsos porque a Bolsa de Valores, que eu perdi metade do meu dinheiro. E a pessoa não pensa que ao longo dos últimos 2 ou 3 anos ela pode ter dobrado a sua grana. Porque Bolsa é assim, demora para subir e de repente cai de nariz. Quando cai de nariz é notícia. Enquanto demora para subir, não. Então é justamente aí que eu quero chegar, é a partir da observação daquilo que nos pega de surpresa, daquilo que tem contundência, risco e universalidade, que são os 3 componentes característicos dessa pandemia e de como a gente responde a ela. Né? Quando a gente está diante de um evento raro desse tipo, a gente tem que ser capaz de identificar as oportunidades de desenvolvimento que nós temos, que são associadas a esse evento raro. E, aliás, muito importante, é justamente porque o evento é raro que a gente tem que aproveitar. Sim. Né? Eu sempre digo, até as Torres Gêmeas caírem, Alf, e eu estava lá, eu morava nos Estados Unidos, e eu fui vizinho de 9 dos 19 sequestradores que se prepararam, que estudaram aviação, pilotagem no sul da Flórida, onde eu morava. Rigorosamente do outro lado da rua, no condomínio vizinho ao meu. Os caras encontraram manual de pilotagem árabe, tudo isso. Cara, o inimigo mora ao lado, exatamente assim. Mas até aquilo acontecer, a segurança de aeroportos nos Estados Unidos era rigorosamente como é no Brasil. Sabe? Sim. Porque ninguém imaginava que 20 malucos iam se orquestrar e se dividir
em grupos de 5 e dispostos a usar aviões como mísseis em missões suicidas. Entendeu? O fato raro promove uma reorganização da sociedade. É claro que nós não queríamos que isso tivesse acontecido, mas as medidas que se tomaram desde então foram positivas para todo mundo. O endurecimento da segurança, a colocação de agentes infiltrados dentro das aeronaves, tudo isso, teoricamente, pelo menos, faz com que as pessoas se sintam mais seguras. E se sentir mais seguro numa circunstância como essa é uma evolução da espécie. Guardadas as proporções, eu comparo isso ao que a gente está vivendo hoje, por exemplo, em relação a trabalho remoto. As pessoas tinham uma resistência enorme a trabalho remoto. Não, o grupo do Slack não é a mesma coisa, sabe? Trabalhar por videoconferência, como assim? Eu quero calor humano. E agora? Está todo mundo chamando um no outro no WhatsApp para fazer videoconferência para não se sentir tão sozinho. Sabe que tem uma coisa no estudo, só voltando um pouquinho ali, quando você falou do 11 de setembro, eu estava nos Estados Unidos agora, e eu fiquei de quarentena voluntária, conforme as indicações quando eu retornei e tal, e eu estava no aeroporto de Nova York, e aí quem foi para os Estados Unidos desde o 11 de setembro deve ter enfrentado muita fila para passar no raio-x, né? Vai, tira o tênis, tira tudo, tal, e são filas enormes, assim, sempre tem fila, sempre demora e tal. E aí eu vi uma placa que eu nunca tinha visto no aeroporto no LaGuardia, que estava escrito assim, 11 de setembro. Lembra disso? Só estava escrito isso na placa. Cara, aquela placa ela foi tipo um tapa na minha cara. Assim, eu tava meio puto com aquela fila, com não sei o quê. Aí eu olhei a placa, foi assim, tipo, ok. E eu adorei porque ela foi reta, direta. Assim, tipo, tá, lembra? Então fica aí na fila quieto, perde 30 minutos e tá tudo bem. Maravilhoso, né? Muito bom, né? E o home office que está acontecendo agora, ninguém, assim, alguns ainda tiveram alguns dias para preparar porque a coisa foi piorando. Mas se tu pegar o recorte, tu dá como eu falo, um zoom out, foi do dia para noite, foi literalmente do dia para noite, foi muito rápido. Assim, eu creio que mais uma semana, 10 dias vai estar, entre aspas, quase todo mundo. Porque tem muita gente fora do home office. Né? Eu fui no escritório hoje buscar algumas coisas e eu fiquei impressionado como no meu condomínio ainda tinha gente. Né? Muita gente trabalhando, que é o mesmo condomínio da experiência, a gente tem escritório juntos. Ainda tem muita gente, porque tem muitos trabalhos que, enfim, não podem. Mas a rapidez com que isso aconteceu mostra com que a gente não tem o menor controle do mundo. E outra, né, Alfida, tem muita gente fazendo uma comparação com o que aconteceu com o H1N1 em 2009 e também com o Ebola em 2014, 2015, né? E nenhuma das duas situações é, de fato, comparável, porque, por exemplo, em 2009 a gente estava na curva de adoção do Facebook pós-Orkut, né? E ainda não tinha outras redes sociais. Hoje em dia, enfim, é difícil de fugir de pelo menos qualquer uma delas, né? E no caso do Ebola, por mais que tenha sido um vírus mais agressivo, a área de contágio ficou mais restrita, né? Foram poucos os casos de exportação do vírus, né? É de se pensar, por exemplo, que se a China não tivesse transformado o seu regime de um regime comunista roots, assim, raiz, em um regime, né, que não autorizava os seus cidadãos a saírem do país, em um regime, né, de capitalismo controlado, não sei exatamente como classificar o que acontece lá, mas o senhor é especialista em China, pode esclarecer, né? Não teria havido, seguramente, essa exportação acelerada e que, inclusive, aconteceu regionalizada por etapas, né? Primeiro foram outros países do sudeste da Ásia, depois o Oriente Médio, depois a Europa, e aí a coisa atravessou o oceano. Ela literalmente faz assim, né? Uma volta. Né? Uma loucura, né, cara? E diriam os terraplanistas agora? Pois então. Agora vamos cair. Se tentarmos navegar rumo ao Havaí, cairemos. Cara, uma coisa bem prática que eu queria te perguntar também. Como manter a saúde emocional em tempos de home office? Porque não é só o home office, as limitações de cada apartamento, de cada casa, de cada ambiente que cada um está vivendo. Então tá. Eu vou dar 4 recomendações aqui, tá, Alf? 4 itens de recomendação que eu acho que são importantes das pessoas levarem em consideração, especialmente agora que as melancias ainda não se acomodaram muito na carroça,
né? Tá todo mundo meio que tentando entender como isso funciona, né? Tá todo mundo percebendo uma queda na sua produtividade que promove a ansiedade. Eu digo isso, aliás, até voltando para o primeiro tema, para o primeiro assunto da nossa conversa, né, Alf? Eu reduzi a minha carga horária, eu tenho ficado em casa de manhã até depois do almoço, então estou trabalhando virtualmente 4 horas por dia a menos, né, o que está impactando, enfim, a regularidade de algumas das minhas lives, mais as lives do Estúdio Matemática, né, que estão sofrendo esse impacto, menos as lives que eu faço aqui com o professor Gustavo Reis, mas ainda assim, enfim, ninguém está imune, de fato, a esse, né, a esse acúmulo ou a esse ingrediente adicional de promoção de ansiedade representado pela percepção do declínio da própria produtividade. Tá? Isso é importante deixar bem claro. Tá? Então, nesse sentido, o primeiro elemento que eu quero fazer questão de frisar aqui é justamente o da empatia. A gente tem que se dar conta de que a gente não está sozinho. Está todo mundo no mesmo barco. Né? Isso aí é mais ou menos como ficar nervoso no vestibular. As pessoas dizem assim, como é que eu faço para não ficar nervoso? Me diziam durante muitos anos, né? Eu trabalhei muitos anos com isso. Como é que eu faço, Gustavo, para não ficar nervoso no vestibular? Eu digo, não vai. O único jeito de não ficar nervoso é não ir. Agora, no momento que você chegar lá, saiba que todo mundo está nervoso. Não existe. Não é só você. Não existe exceção. Então, hoje, se você está ansioso, tem um monte de gente que também está. Se você está com medo, tem um monte de gente que também está. Se você percebeu que a sua produtividade caiu, pode ter certeza. A produtividade de todo mundo caiu. E aí tem 2 erros que eu acho que as pessoas cometem, sabe? O primeiro é o de potencializar a sua própria culpa, digamos assim, a sua própria angústia, a sua própria ansiedade, olhando no microscópio, né? Ah, mas eu devia estar produzindo mais, eu não posso parar justo agora, que a grana diminuiu, que teve evento cancelado, sabe? Eu preciso... Não, observe ao seu redor, tá? Nutra a empatia. Até o espelho apontou para ti lá atrás, é bom demais. Tá? Que maravilha, vários dedos apontando. Vou apontar para cima aqui também, vamos complementar isso aí. Tá? Então, isso é importante da gente revelar, da gente deixar claro, tá? Como parte justamente do desenvolvimento da empatia, e eu já vou definir, só porque o senhor disse que gosta, eu vou fazer questão de definir, segundo a Wiseman, que é a minha autora preferida, que versa sobre esse tema. E o segundo elemento é o de achar que você é um tremendo de um privilegiado porque tem gente muito pior do que você. Tem gente mais ameaçada do que você. Entendeu? O fato de outras pessoas estarem em uma situação potencialmente pior que a sua, não aumenta nem diminui a intensidade e a relevância da sua própria situação. Isso é a decisão emocionalmente inteligente. Porque, do contrário, Alf, a gente vai pirar. Todos nós. Absolutamente todos nós. Então, primeiro, não olhar os seus próprios problemas no microscópio na lente de aumento. Número 2, não usar os problemas alheios para pautar como você vai classificar os próprios. Perfeito. Tá? Esses 2 elementos são absolutamente importantes e relacionados justamente com esse ingrediente ou com esse elemento de empatia, né? Que, como diz Teresa Wiseman, agora sim, tem 4 componentes. 4 componentes. A empatia é caracterizada por, número 1... Parei. Peguem papel e caneta. Peguem papel e caneta. Vocês vão Anotem, por favor. Teresa Wiseman é uma enfermeira, é uma pesquisadora do mundo da enfermagem, que foi referência na minha dissertação de design, em que eu falei sobre ensino à distância usando design de discurso, tá? Para falar em linguística, em semiótica, em significação, em comunicação, em como professores podem promover a percepção de proximidade com os seus alunos usando vídeos pré-gravados no ensino à distância. Ou seja, tem psicologia, tem relacionamento. Cara, isso é o design. É uma salada, é uma loucura, é uma mistureba, a gente pega de tudo. E por isso, eu acabei esbarrando. Quando eu comecei a falar em empatia, tipo, como é que o professor pode, né, preparando aulas para ensino à distância, entender como o aluno se sente, como a sua aluna está se sentindo? É difícil, né? A gente não tem resposta imediata. A gente grava e depois a pessoa vai assistir e a partir daí
é que a gente vai, né, de certa forma, saber se aquilo funcionou ou não, mas não é uma resposta síncrona. Né? E se a gente fizer tudo muito errado, é muito difícil gerenciar a crise. Né? Como, enfim, já foi tema do investidor de relacionamento, ouça no Spotify. Faça como eu, muito importante. Então, olha só. Teresa Wiseman disse, empatia, vinda do mundo da enfermagem, tem 4 componentes, tá? Para se caracterizar, para se materializar. Primeiro componente, o clássico, ver o mundo como os outros o veem. Ter a habilidade de se colocar no lugar do outro, tá? Essa é a primeira coisa. Só que muitas vezes a gente se coloca no lugar do outro e não consegue caracterizar a empatia, porque faltam 3 outras coisas, tá? A segunda coisa, depois de ver o mundo como os outros o veem, depois de se colocar no lugar do outro, você vai fazer um esforço enorme para compreender a visão de mundo alheia. Ou seja, não adianta nada eu me colocar no lugar do Alf, dizendo assim, não, Alf, eu acabei de me colocar no teu lugar, mas eu não entendo. Eu não entendo por que tu vê as coisas desse jeito, entendeu? Não é empatia, acabou. Morreu na casca. Então, assim, na largada. Queimou a largada. Conversa mole essa história de que, porque eu sou uma pessoa que tenho essa habilidade de me colocar no lugar dos... Se for só isso, pode ser pena, pode ser compaixão, pode ser revolta, pode ser, sabe, disposição para confronto, pode ser raiva, pode ser um monte de outras coisas, mas não necessariamente empatia. Então, ver o mundo como os outros o veem, comunicar, compreender a visão de mundo alheia. Número 3, o mais difícil, para qualquer um que já acompanhou campanha eleitoral no Brasil, nas redes sociais, não julgar. Esse é o mais difícil, disparado. Porque às vezes a gente se coloca no lugar do outro, a gente entende a visão de mundo alheia, mas a gente diz, eu não aceito isso, eu não concordo com isso, isso está errado. E aí acabou a empatia. Porque para nutrir a verdadeira empatia, você tem que ser capaz de fato, entender a visão de mundo alheia e abrir mão dos seus próprios julgamentos. Isso é a parte mais difícil disparado. E número 4, e aí o meu RP vai gostar, comunicar essa compreensão. Você tem que dar um jeito de fazer o empatizado saber que houve empatia. E essa comunicação não precisa ser verbal. Você, né? Perdão? Isso depende de você. Absolutamente, depende de quem está manifestando a empatia. E digo mais, muito importante, não precisa ser verbal. Às vezes, ficar em silêncio é comunicar a empatia. Às vezes, quando podia, né, colocar a mão no ombro. Às vezes, oferecer um abraço é comunicar essa compreensão. Eu entendo, eu me coloco no seu lugar, eu entendo a sua visão de mundo e eu não julgo. Vem cá me dar um abraço. O home office tem essas coisas, estão batendo aqui em casa, para aí. Olha só, cara. Tudo bom, chefe? Desculpa atrapalhar aí. Não, tranquilo. Deixa eu falar, tem sim. Ele estava do outro lado, eu não achei, beleza. desculpa. Aí eu deixei na guarita. Tá bom, eu já desci até lá. às 10, super Tá bom, obrigado. Valeu, obrigado. Não foi nada que isso. Essa é a vida real. Esse sujeito é corajoso, foi pessoalmente aí. Ele estava de máscara, eu estava de escafandro? Não, cara. Vida louca. São as encomendas da Nina. Eu me senti o cara da BBC, que a criancinha entra no meio do comentário ao vivo dele do jornal. Então vamos lá, me estendi um pouquinho na empatia, nos outros 3 eu vou ser mais rápido, tá? Segundo lugar, seja inovador. Aceite definitivamente a inovação. Aceite que nem toda reunião, para ser efetiva, tem que ser presencial. Dê uma chance para os sistemas de videoconferência. Aceite que para gerenciar um projeto e para executar esse projeto, você pode usar um aplicativo na nuvem de gerenciamento de projeto em que todo mundo informa o que está fazendo, em que todo mundo sabe em que página cada uma das pessoas anda, enfim. Né? Isso é viável. Existe tecnologia consolidada para fazer tudo isso acontecer. Né? E, consequentemente, se você se recusa, ou se recusava, porque agora não tem alternativa, se recusava a experimentar, a abrir espaço para isso, é porque muito provavelmente você estava sob efeito de enorme resistência à tradicional resistência à mudança que todo mundo tem, e que nesse momento se obriga a romper. Né? A decisão emocionalmente inteligente para não potencializar a sua ansiedade nesse momento é a de verdadeiramente abraçar a inovação. Tá? Eu vi que o Bruno Romano, nosso colega, estava aqui assistindo agora há pouco, é um sujeito que fala muito sobre inovação, já participamos de eventos presenciais juntos, na época em que isso existia, né? Evento presencial. Antigamente.
antigamente, quando existia. Eu sei que o Bruno fala muito sobre inovação e eu acho que é um tema que a gente pode até explorar em alguma outra live aí, né, nos próximos dias, né? Ferramentas que eventualmente as pessoas desconhecem ou se conhecem só superficialmente. Eu chamo de síndrome do Excel, sabe? As pessoas sabem que existe o Excel, né? Mas não fazem a menor ideia do que dá para fazer. Do que ele é capaz. É impressionante, tá? Então esse é o segundo item, tá? De novo, né? Nutra a empatia, seja empático e seja inovador, tá? Em terceiro lugar, alimente a sua flexibilidade. Isso é fundamental, para não pirar, tá? Você vai ter que ser flexível. Flexível em relação às demandas que você exige de outras pessoas, aos prazos e às possibilidades de realocação e de mudança de formato, e também em relação a si próprio. Vai ter que se perdoar. Vai ter que chegar no final do dia e dizer que hoje não deu, mas olha, nós estamos vivendo um período normal, né? Vou chegar em casa, vou abrir minha cervejinha, depois de passar álcool gel na lata, bem sossegado, bem tranquilo, e vou relaxar. Amanhã é outro dia, vou fazer de tudo para ser melhor. E especificamente nesse aspecto eu faço questão de destacar, até porque o nosso líder Fabrício Ramos está na plateia, Guilherme Alves, nós temos que tomar cuidado com o que nós estamos falando aqui, né? Tem muitas empresas que estão descartando eventos presenciais nesse momento, porque é a primeira reação. A primeira reação é não vai acontecer, vou descartar, né? Melhor não fazer. Tem muita gente que está adiando ou cancelando, por exemplo, eventos que estão marcados para julho ou para agosto. E como o Guilherme Alves diria, nós estamos falando de projetos de 3 dias atualmente. A cada 2 ou 3 dias, tudo pode mudar, né? Então, quando a gente fala em junho, julho, agosto, a gente ainda está falando num horizonte muito distante. Talvez seja precipitado, talvez não seja emocionalmente inteligente. Você cancelar ou adiar um evento que está marcado tanto tempo adiante. Ou ainda, talvez, se o evento fosse, né, tivesse programado para acontecer mais cedo, talvez seja a questão de você investigar se não haveria outras possibilidades, se não haveria outras mídias, se não haveria outros formatos, tanto síncronos, ao vivo, como estamos fazendo agora, quanto assíncronos, pré-gravados, de fazer o seu evento acontecer. Para isso, @inexperiência, converse com o Fabrício Ramos 5, que está aqui na plateia, você pode fixar o comentário dele ali, inclusive, para que as pessoas saibam. Paulo Zambuja, nosso amigo, WS Group, já está dizendo ali, Fabrício Ramos é o cara, tá vendo? Está todo mundo em casa, tudo sob controle. Botei o ha-ha-ha. Mas é muito importante as pessoas saberem disso, tá? Isso aqui não foi ensaiado, não foi combinado, eu faço muita questão de frisar. Isso é parte da recomendação de flexibilidade. Né? É muito importante as pessoas entenderem, se não dá para fazer presencial, não significa que não dá para fazer. Significa que está na hora da gente aceitar que outros formatos, outras possibilidades, podem ser tão eficientes quanto, e eu digo mais, até mais eficientes. Isso que eu ia falar. Eu acho que quando tudo isso passar, porque vai passar, vai doer, vão ter muitos danos maiores do que o tempo. Esses danos eles vão postergar. A gente ainda não sabe calcular o impacto, mas quando terminar essa fase, né, mais complexa e tal, eu acho que muita gente vai levar novos hábitos para daí em diante. Sem dúvida. Eu acho que muitos hábitos que vão surgir agora, porque às vezes as pessoas perderam alguns preconceitos, se colocaram mais empáticas, mais flexíveis e descobriram que tem algumas coisas, não algumas, que podem ajudar demais. E aí, Alf, sinceramente, eu torço, e isso não é só uma manifestação egoísta da minha parte, é simplesmente a esperança de que uma trajetória possa ser recompensada, tá? Mas eu torço para que aquilo que eu, de certa forma, antecipei em alguns momentos da minha trajetória se materialize agora com essa valorização. Eu, por exemplo, comecei a fazer lives, transmissões ao vivo na internet em 2010. Ninguém falava em live. Eu pagava um serviço para fazer live, porque eu entendia que esse formato de troca direta em que autoriza as pessoas no conforto dos seus lares, né, que tudo bem, estão frequentando os lares compulsoriamente agora, mas é temporário, daqui a pouco vai poder ser em qualquer lugar, né? No conforto dos seus lares participarem e se engajarem e interagirem e reagirem a uma transmissão como essa, contribuindo para o próprio enriquecimento e também para o enriquecimento coletivo,
É algo em que eu sempre acreditei. E, curiosamente, de novo, à medida, e isso é muito consequência do que a gente vê nas escolas. Eu sempre brinco que as 3 substâncias mais resistentes que a humanidade conhece ao longo de todos esses anos de história, de pesquisa, de engenharia química e dos materiais, são o diamante, o titânio e o professor. Tá? São os 3 materiais mais resistentes, disparado. Quer tocar o terror no professor, entra na sala dos professores com uma camiseta onde está escrito: as coisas irão mudar. É só isso que tem que fazer. Não precisa dizer nada. Tá? Porque é um horror. Sai todo mundo correndo, se atirando pela janela, desesperado. Que a pessoa prefere ser paga para repetir a mesma aula 30 vezes por semana do que ser convidada a mudar. Do que ser convidada a exercer um ofício um pouco diferente. E aí se perguntar por quê? Porque eu sempre fiz isso, é isso que eu sei fazer. Ela não está disposta sequer a aprender outras coisas. Então, de novo, eu volto para a ideia da flexibilidade associada à ideia de oportunidade. Nós estamos diante de uma oportunidade rara de desenvolvermos rapidamente várias habilidades de inteligência emocional que são essenciais. Essenciais num mundo que se move com a velocidade do nosso. A julgar pela velocidade com que qualquer informação se propaga, né? Durante esse outbreak, palavra bonita do inglês que eu gosto de usar, né? Esse surto, esse outbreak. Ah, que bonito. Então, de novo, né? Seja empático, seja inovador, seja flexível e, finalmente, seja otimista. Otimista. Vai passar. É viral. De um jeito ou de outro, vai passar. Você já pegou uma gripe. Então, saiba, vai passar. Nós estamos na ascendente em muitas regiões do planeta. Em outras, já não. Em outras, nós já estamos na descendente. Claro que nós não queremos que no Brasil aconteça o que acontece na China, em que eles apontam uma pistola para a tua testa, se está com febre, eles te tiram de circulação. Não pode nem ligar para a família, né? Enfim, né? Diz que foi assim que a coisa aconteceu lá a partir de um certo ponto. Beleza? Dirão, cada cultura, suas regras e tudo mais. Mas é muito importante a gente, ao mesmo tempo, ser otimista, sabendo que haverá saída, né? E sabendo que tem muita gente séria todos os dias se dedicando a encontrar uma saída. No mundo inteiro. No mundo inteiro, tipo, esforço coletivo total. E, em segundo lugar, muito importante, a gente tem que ser grato por viver em um momento e pertencer a uma sociedade em que a gente ainda tenha acesso rápido à informação confiável. O que não significa que toda a informação que está disponível chegue até nós rápido e tampouco que ela seja confiável. Mas é importante que a gente saiba que essa chance existe. E um detalhe também, hoje de manhã eu estava ouvindo um podcast enquanto eu corria sobre inteligência emocional, me fortalecendo um pouco mais para essa live, evidentemente. Né? E eu ouvi o sujeito falar uma coisa que me deixou muito impactado. Ele disse assim: mais do que nunca você é responsável pela sua própria curadoria. Perfeito. Mais do que nunca. Não delegue a curadoria. Você tem que tomar as suas decisões. As mensagens têm que ter consistência? Claro que sim. Os especialistas merecem mais confiança do que os não especialistas? Sem dúvida. Tudo isso é verdade. Tá? Você não deve contribuir para propagar ruído? Não, em hipótese alguma. Por quê? Porque isso tira o tempo dos especialistas. Ao invés de continuar pesquisando para encontrar uma saída, o especialista tem que endereçar para quebrar o boato. Vocês imaginam a quantidade de horas que se perde por causa disso. Então, se você quiser fazer a sua parte, faça a sua parte dentro de uma perspectiva de otimismo e dentro de uma perspectiva de gratidão. Essas duas perspectivas associadas ao reconhecimento dos nossos próprios sentimentos e da tomada de decisões inteligentes pautadas por esse reconhecimento podem fazer com que a gente saia. Quando eu digo a gente, nós, seres humanos mortais que não trabalham, né, se dedicando a isso todos os dias da vida, né, com que a gente saia desse buraco emocional o mais rápido possível. E, ao mesmo tempo, com que a gente desenvolva a nossa inteligência emocional. E a curadoria é algo que o senhor já vem falando há algum tempo também, né? Não é de hoje, né? Cara, às vezes dá um pouco... A gente, de certa forma, lamenta, mas também não se pode lamentar o evento raro que promove o aumento da repercussão, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente lamenta que os ouvidos continuem mouros. Olha que expressão bonita, que os ouvidos continuem mouros, como se diz aqui no Sul, né? Até que aconteça alguma coisa que desestabiliza as pessoas.
E aí as pessoas começam a entender, né? Que você não precisa ler 50 livros sobre um assunto de que, né, em relação ao qual quer ter uma certa expertise. Né? Nós estamos aqui conversando, né, praticamente 1 hora sobre inteligência emocional e elementos relacionados. Né? Você é RP, tatuado. Eu sou cientista da computação, mestre em design, professor de matemática por ofício e um curioso interessado em psicologia, em relacionamento, em comunicação, enfim. Né? E ainda assim, né, eu acho que a gente tem contribuições que a gente pode dar, né, nesse nível. Contribuições que são resultado de uma curadoria cuidadosa que foi feita ao longo de muitos anos. Quem acompanha, de novo, fazendo o jabazinho, quem acompanha os episódios do investidor de relacionamento e testemunha o quanto as conversas se abrem para outros aspectos que não são necessariamente relacionados nem a RP, nem a relacionamento, nem a comunicação, sabe que isso é consequência, mas isso não é de uma hora para outra. Né? E as pessoas têm que reconhecer isso também. Uma última pergunta, e depois tem 2 perguntas aqui que eu vou puxar. A gente já estourou quase 1 hora aí. Mas eu queria te fazer uma última pergunta antes de trazer as perguntas. Quem tem pergunta também pode deixar na caixinha de perguntas aqui embaixo que o Gustavo vai responder. Mas eu tenho uma última pergunta para ti, que é essa em relação ao conteúdo. Eu tenho convicção de que a onda de conteúdo que está surgindo, ela é muito maior do que a nossa capacidade de absorver. Então, assim, é muito conteúdo. Eu acho que está todo mundo se sentindo responsável por fazer conteúdo, né? E aí a gente tem uma variedade de profundidade de temas e de qualidade muito grande que eu comparo, que eu não acho ruim, porque na verdade as pessoas é assim que elas consomem. Se tu entra no Netflix, a quantidade é muito grande. Não tem 60 séries, tem 800, sei lá quantas temos. O número é muito maior. E isso está acontecendo agora. É muito individual essa curadoria por tema, sim, mas como eu não me perco nisso, tem alguma dica para eu não me perder nesse mar? Porque eu mesmo sou acostumado a curar conteúdo, a criar e tal. Cara, assim, toda hora que eu abro meu WhatsApp é de todo lado. Tu já viu esse? Tu viu esse? Olha isso aqui, olha isso. Curso de graça, não sei quem, Amazon, tal. E eu nunca tinha visto a quantidade tão diferente de Amazon, de grandes publicações como Forbes, a o meu vizinho, saca? Ao Alf, ao Gustavo, ao cara que não está acostumado a produzir. Então é uma variedade muito grande. Tá, eu acho que essa pergunta ela acabou se desdobrando em 2 aspectos, tá? No aspecto de produção de conteúdo e no aspecto de consumo de conteúdo, né? Tanto num aspecto quanto no outro. Então vamos começar primeiro com relação à produção de conteúdo, tá? Já que se falou em Netflix, vamos usar o exemplo do Netflix. Todo mundo que assina o Netflix já passou pela experiência de passar tanto tempo escolhendo um filme para assistir que desistiu e foi para o YouTube, né? Foi para algum outro serviço que escolheu por ele, tá? Então esse risco ele existe e no que diz respeito especificamente à produção de conteúdo, esse risco ele é temerário. A gente acaba o que eu quero dizer essencialmente é o seguinte: se você estiver em dúvida com relação ao que vai publicar ou ao que vai compartilhar, não publique. A melhor coisa a fazer é não publicar. Na não dúvida, tira o pé. Pensada da defesa, né? Na dúvida estou fora. Tem vários, né? Tem vários ditados populares que endossam essa observação, tá? Então, isso é parte da sua contribuição. No momento em que você contribui sem ter certeza, você não só corre o risco de estar, né, propagando inverdades, como você está tirando tempo de atenção que as pessoas poderiam estar dedicando a verdadeiros especialistas e autoridades da área. Né? Então, de novo, empatia. Se coloque no lugar do outro. Tente se colocar no lugar de quem consome aquele conteúdo e não necessariamente conquistar um pedacinho da atenção que nesse momento está tão fragmentada que ainda que você consiga conquistar esse pedacinho de atenção, esse pedacinho vai ser tão miserável que no final das contas não vai fazer diferença nenhuma prática, né? Muito provavelmente na sua vida. Claro, de novo, vamos estabelecer a diferença matemática entre possibilidade e probabilidade. Tá? Isso é importante a gente ter. É possível que você faça a diferença na vida de muita gente? Mas é provável? Não.
É possível eu ganhar na Mega Sena se eu apostar um cartão? É provável? Claro que não. Você muito provavelmente vai ter uma emoção maior, mais provável, rasgando o dinheiro correspondente àquela aposta, né, para ter a emoção de rasgar dinheiro, como se você fosse um multimilionário, né? Então esse é o primeiro ponto, tá? E com relação à curadoria, Alf, eu diria assim, ó, tem vários recursos que podem ser colocados em prática, inclusive com auxílio de ferramentas tecnológicas. Mas na minha opinião, menos é mais. Menos é mais. Escolher um determinado conjunto restrito de autoridades e de organismos que você respeita e cujas mensagens você está disposto a propagar, é melhor nesse momento do que tentar se inteirar a respeito do universo inteiro, até porque isso só vai contribuir para a sua ansiedade. Você não vai conseguir esgotar o universo de informações relacionadas ao coronavírus. Aceita o momento. Evidentemente. Tá? Essa é a ideia. Tá? Então, de novo, menos é mais. Se você segue lá a Organização Mundial da Saúde, se você segue 2 ou 3 infectologistas que já demonstraram serem pessoas confiáveis e experientes, de repente um na sua região, um com projeção nacional e um com projeção internacional, se você restringir, a sua mensagem vai ficar mais coesa, isso é importante, e consequentemente você vai promover não só menos angústia, mas também menos confusão nas pessoas. Né? Porque elas vão saber que, olha, tudo que o Alf está compartilhando a respeito do coronavírus está consistente ao longo da linha do tempo. E isso é legal, ele não está dizendo que hoje não dá nada, que amanhã dá e que no terceiro dia a gente tem que usar equipamento de segurança em casa. Né? Que pode parar para pensar, deve até ter pensado em algumas pessoas agora. Né? Pode ter pensado em algumas pessoas, que é o que a gente testemunha acontecendo na prática. Vira o fio, é uma oscilação muito grande, né? Vai do mais 100 para o menos 100, não é do mais 100 para o zero. Se fosse até o zero, estava bom. Mas não, fica oscilando, positivo, negativo, e aí ninguém consegue acompanhar. A gente não consegue acompanhar pessoas que se comportam assim no nosso relacionamento. Por que a gente conseguiria acompanhar conteúdo infinito que se oferece para o nosso consumo? Então, acho que fica assim, né? De um lado, produção, escolha o que compartilhar e, na dúvida, não compartilhe. E do lado do consumo, faça uma curadoria cuidadosa e reduza o número de fontes cujo conteúdo você compartilha. Na hipótese, é claro, de você não produzir conteúdo a respeito desse tema. Se o senhor está correto, em 2 minutos essa live vai se encerrar, é isso? 2 minutos. Então, gente, tu responde no privado? Pode mandar, eu faço respostas de 15 segundos e a gente encerra. Então, beleza. As perguntas são, acho que corto o meu aqui. Inteligência emocional sem ser alienado no momento que está difícil. Como fazer? Assiste essa live de novo. Vai ficar 24 horas no Instagram e depois a gente vai gravar e liberar em outras plataformas. Como trabalhar a insegurança nesse momento? Entendendo que a gratidão e o otimismo têm que ser mais importantes do que a insegurança. Reconhecendo a insegurança e entendendo cognitivamente que é mais importante você trabalhar otimismo, flexibilidade, inovação e gratidão do que alimentar a sua insegurança. E a última é, quando ficamos mal emocionalmente ou vemos um colega, um amigo mal, qual a dica para levantar o astral? É medo. Na verdade, a gente não fica mal porque a gente está vendo a pessoa mal emocionalmente. A gente fica mal porque a gente sente angústia, são reações nossas, de dentro. Então, de novo, a gente trabalha primeiro as nossas respostas emocionais. Reconhece as respostas emocionais e pensa em como a gente pode agir para ajudar aquela pessoa. Perfeito. Entende? Isso é melhor do que tu alimentar ansiedade, medo e qualquer outra coisa porque a pessoa está mal. E pior, se alimentar, vai travar e não vai conseguir entrar em campo para ajudar. E aí vai ser pior. Gustavão, vai explodir. Cara, obrigado. Essa live vai ficar disponível aqui amanhã. Eu tô de volta. Semana que vem o Gustavo tá de volta. Bruno Romano tá de volta. Vários convidados. Live quase diária da experiência aqui. Obrigado, cara. Mais uma vez, sempre bom conversar com um amigo. Eu que agradeço. Semana que vem eu só inverto o quadradinho. Eu vou estar no quadradinho de cima. Valeu. Abraço. Um abraço.